Salve, muito boa noite. Nós de novo aqui no Frente a Frente e vamos falar de política. Você sabe que a política é que faz o seu dia a dia, a sua escola, a sua vida e a sua casa. E nesta quadra política, como diria o ministro Marco Aurélio, o presidente Michel Temer tenta ali fazer uma reforma ministerial para garantir a reforma da Previdência e também uma unidade básica no Congresso Nacional. Mas não está sendo fácil. Hoje teve a posse do novo ministro das cidades, o superministério com verbas e projetos, e não houve a posse do novo articulador político do governo indicado, Carlos Marum. Problemas ali com o PSDB. Olha, o Centrão está de má vontade com o PSDB e já não admite dividir ali nacos do poder com o PSDB. Este é um momento político. Nós estamos aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Deputado, a gente falava aqui da reforma da Previdência, mas o governo faz uma propaganda até muito forte e vende a ideia de que esta proposta nova, mínima de reforma da Previdência, vai acabar com esta, vamos dizer, injustiça da aposentadoria total para os servidores públicos e na área privada uma mini aposentadoria ou inexistente. Como os senhores vão responder a isso? Olha, na verdade, ele prejudica muito, essa reforma prejudica muito quem está na área privada. Eu aqui usei todos os exemplos anteriores de um trabalhador que trabalha na construção civil. Não é bem assim. Ela pega os servidores públicos de cheio. Agora, o que, de um lado, é importante dizer é que ela prejudica muito o trabalhador na área privada, principalmente o trabalhador que trabalha no pesado. Não há uma distinção de quem carrega peso, de quem tem trabalho penoso, trabalho insalubre, não tem essa distinção e coloca uma condição de cumprimento para todos. Em segundo lugar, diminui o benefício e afasta o horizonte para a obtenção de um benefício integral. Em terceiro lugar, ela trata o funcionalismo público sem também criar uma transição. As pessoas estão trabalhando e precisam de uma transição. Por exemplo, em 2011, Zé Maria, nós fizemos uma reforma tributária, uma reforma previdenciária. Eu era líder, a Dilma era presidente. Ela mandou para o Congresso uma proposta de reforma previdenciária que estabelecia um teto de benefício do setor público igual ao do setor privado. Né? Para os novos. Para os novos. E aí vem a transição 85-95, né? E vem a transição 85-95. Tem que dar, somando tempo de contribuição com idade, tinha que dar, no caso das mulheres, 85 e dos homens, 95. Né? É isso. Isso não está em vigor, né? Isso está em vigor. Isso está em vigor. Eu acho que ali ela estabeleceu uma melhora, porque a situação anterior era do fator previdenciário. E ela, então, estabeleceu essa fórmula de cálculo, 85 para as mulheres e 95 para os homens, que é a soma do tempo de contribuição com o tempo de idade. Não é? Bom, agora o que o governo pretende fazer? Ele pretende estabelecer uma idade mínima para aposentar. Ele pretende estabelecer uma idade mínima para as mulheres de 63 anos, não é isso? 60 anos para a mulher e 63. 63 para os homens e 60 para as mulheres, tá certo? Bom, tudo isso você tem que ter uma pactuação dessa transição, não é? Por exemplo, uma mulher que nesse fator previdenciário anterior esteja perto de aposentar, ele estende o tempo de aposentadoria. Não é? Assim, esse debate... Você acha que falta ali uma regra clara de transição? Ele precisa, por exemplo, o governo quer votar dia 6 de dezembro a reforma previdenciária. Hoje, no dia de hoje, dia 22 de novembro, ele coloca a sua proposta. Não tem 10 dias, terá 14 dias para as pessoas absorverem essa proposta sem que
tenha discussão com os representantes dos trabalhadores. Os representantes dos trabalhadores do setor privado, né, as centrais sindicais e os segmentos que representam o setor público. Toda mudança que altera a vida das pessoas requer diálogo. Agora... E o que o governo quer fazer? Ele quer formar uma base alimentada de cargos, emendas parlamentares e sei lá mais o quê. Mas sempre foi assim, para né, deputado? aprovar. Oi? Todos os governos faziam isso, né? Agora, os governos Lula e Dilma foram governos que tiveram muito debate com a área sindical. Muito. Esse governo não tem. Agora, essa história de ampliar o tempo de contribuição de 30 anos para tempo de serviço em carteira assinada de 30 para 40 anos, isso não pode ser aí, já me falaram isso hoje no final da tarde, que pode ser um bode que o governo está colocando na sala para chegar lá e depois na hora de aprovar a proposta, tá bom, então a gente tira isso e aprova o resto. Bom, tem alguma... Eu acho que então nós devíamos tratar uma negociação sem bodes. Tá mas geralmente, né, essa turma do PMDB é bastante uma esperta estratégia nisso. de Uma estratégia, negociação. porque aí você já põe lá um negócio que é para tirar. Mas porque sabe, e aí dá uma vitória, a base aliada fala, não, a base tirou isso, pá, não sei o quê. Aí passa como se fosse uma vitória do parlamento, que não deixou a reforma ser tão perversa quanto se imaginava. Mas olha, Denise, inicialmente eu queria dizer para você que eu não sei se é bode de verdade, não é? Porque na reforma trabalhista, a quantidade de maldade que ninguém calculava que fosse daquele jeito e eles aprovaram. Então, ali você não pode tratar leão como se fosse bode, tá certo? Em outras palavras... Colocar um leão na sala. Eles põem um leão na sala... Olha, deputado, tem uma pergunta aqui da Cristina de Ponte Nova. Obrigado, Cristina. Ela diz com quanto de contribuição e que valor se aposenta um parlamentar? Mesmo a gente bancando todo o custo deles, o custo do meu escritório, assessoria e tal, quando preciso, eu que banco. Ela quer saber aí sobre essa aposentadoria. Aliás, nas redes há uma insistência de que o parlamentar com um mandato se aposenta e isso não é verdade, né? Não. Já foi assim? Já foi assim. Antigamente, Cristina, e cumprimento de Ponte Nova, Cristina de Ponte Nova é Minas Gerais. Minas Gerais, a sua Minas Gerais. Minas Gerais. Então, Cristina, antigamente um parlamentar, ele aposentava com 8 anos de mandato. Ele completava 8 anos, ele já tinha uma aposentadoria integral. Hoje em dia, o parlamentar, ele aposenta com a idade de aposentadoria igual o setor privado. A idade mínima é 60 anos, mas ele precisa completar o fator previdenciário. Ele precisa completar... Qual é a diferença da aposentadoria de um parlamentar para um servidor público comum? O parlamentar hoje, a aposentadoria parlamentar hoje, ela é muito parecida com uma aposentadoria tipo complementar do Banco do Brasil. Ela não é diferente. Eu vou receber o que eu contribuí. Portanto, o parlamentar... complementar, né? Ela tem as mesmas regras de uma aposentadoria complementar, como a do Banco do Brasil e outras aposentadorias complementares, que você recebe aquele valor que você paga. Então, todo o valor que você pagou é o valor que você vai receber. É isso que acontece com a aposentadoria Vou insistir, mas isso agora. Não era assim. Não, antigamente, o parlamentar aposentava com 8 anos de contribuição. Ele contribuía no durante tempo do IPC, né? É o Instituto isso foi extinto. Parlamentar, congressista. Isso foi extinto na reforma da Previdência. Na reforma de 93 da Previdência, extinguiu essa aposentadoria precoce. Hoje o parlamentar, ele se aposenta com as regras do setor privado e ele recebe o valor que ele contribuiu para a carteira previdenciária.
há ainda aposentadorias remanescentes, né? Dos antigos, alguns receberam dinheiro de volta. Eu acompanho isso muito de perto. Os antigos, você não tem como mexer, que é uma situação de direito Mas alguns adquirido, receberam né? dinheiro de volta. Receberam dinheiro De volta. A contribuição eles receberam de volta e perderam o direito de se aposentar com essa vantagem. E quem continuou, aí vai ainda se aposentar, ou já se aposentaram. Certo. Mas os parlamentares atuais, a regra deles é muito parecida uma com o regra servidor. Parecida com qualquer um que faz um fundo privado de previdência. O senhor já se aposentou? Não. Eu contribuo para a Previdência desde 1979. Portanto, eu vou fazer em 2019 40 anos de contribuição. Eu tenho 56 anos, eu teria já o fator 96 para aposentar, mas pelas regras o parlamentar só pode aposentar com 60 anos. Então eu tenho mais 4 anos para me aposentar. E a contribuição que eu faço é a contribuição que eu vou receber do mesmo valor do que eu contribuí. Agora, deputado, é uma coisa que a gente percebe, o PT não conseguiu mobilizar muita gente às ruas quando das 2 denúncias envolvendo o presidente Michel Temer. Na última denúncia não tinha ninguém na frente da esplanada, né? E como é que vai ser agora nessa reforma da Previdência? Vai se tentar aí uma mobilização? Eu lhe pergunto isso porque o deputado Paulinho da Força já me disse ontem que ele pretende, sim, convocar, fazer uma paralisação geral contra essa reforma no dia que ela for à votação. O PT está planejando alguma coisa a respeito disso? Sim, Denise. Na terça-feira que vem, nós vamos fazer uma reunião com as centrais sindicais. E nós estamos também fazendo uma frente partidária que envolve o PT, o PCdoB, o PDT, o PSB, a Rede e o PSOL. E tem gente de outros partidos também, tem gente do PMDB, tem gente do PR. Então, vamos fazer uma frente partidária que foi mais ou menos aqueles que votaram contra o relatório que absolveu Michel Temer, que votaram pelo afastamento de Michel Temer, e essa frente vai se reunir com as centrais sindicais para fazer um calendário de mobilização para impedir que essa reforma, com esse conteúdo impopular, antipovo, prospere. Agora, não é só a polêmica da reforma da Previdência. Houve a aprovação no Congresso Nacional de uma outra reforma que ninguém imaginava. Todo mundo aqui achava que a reforma trabalhista seria muito mais complicada do que a reforma da Previdência. Só, deputado, que o Congresso aprovou de uma maneira muito rápida. Era presidente o Eduardo Cunha e ele pressionou ali, conseguiu, depois foi para o Senado. O que aconteceu nessa reforma trabalhista que, quando todo mundo assustou, ela já estava aprovada e sancionada? A Denise, Zé Maria, já falou uma questão que eu acho importante. Nós tivemos, na minha opinião, uma ofensiva do governo contra as centrais sindicais. Você se lembra que teve uma greve em março, depois uma greve maior em abril. Em junho, as centrais sindicais iam fazer uma greve ainda maior. O que aconteceu? O governo acabou com o imposto sindical, sem que tivesse alguma transição. Então, ele estrangulou economicamente as centrais sindicais. Acho que esse é um fator que alterou o grau de mobilização. Um outro fator que alterou o grau de mobilização é o desemprego. 13 milhões de pessoas desempregadas, o cara que está empregado tem muito medo de se mobilizar e o cara que está desempregado, ele tem... Mas vocês não defendiam o fim do imposto sindical, o PT? Então, o problema que aconteceu foi uma mudança brusca. Uma coisa como o imposto sindical, você também tem que fazer... Tem que acabar paulatinamente para as centrais sindicais irem se habituando a um novo jeito de fazer a arrecadação e a sobrevivência dos sindicatos. O fato é que essa reforma trabalhista, primeiro, o que vai mais prejudicar a Previdência brasileira é a reforma trabalhista, porque agora você vai poder contratar um trabalhador com esses contratos
trabalho intermitente, em que você vai chamar o trabalhador um determinado número de horas por dia, um determinado número de horas por semana, e se ele recebe uma hora que corresponde a uma hora do salário mínimo, ele pode ser chamado por um número de horas que ele vai completar metade do salário mínimo. E a contribuição para a Previdência será, então, metade da contribuição de um salário mínimo. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir profundamente a arrecadação da Previdência, o que Mas mais vai prejudicar não existe salário menor que o salário mínimo, pelo menos não, legalmente falando. Agora vai ter. Com o trabalho intermitente será possível. Vai ser possível, porque, por exemplo, a pessoa vai receber R$ 4,50, que é uma hora de quem recebe salário mínimo. Só que ele vai ficar à disposição do patrão, e o patrão pode dizer para ele, ó, no sábado eu quero 5 horas, no domingo eu quero 5 horas, e na sexta-feira eu quero 5 horas. E depois, na segunda, terça, quarta eu não quero, quinta você volta aqui que eu quero tantas horas. A soma dessas horas pode dar um valor menor que o salário mínimo. Entendi. E ele agora vai poder multar o trabalhador que não se apresentar naquele trabalho intermitente. Assim, a arrecadação da Previdência vai ter uma baixa por isso aqui e vai ter uma baixa no valor dos salários. O valor da massa salarial na renda nacional vai diminuir. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Hoje eu e José Maria Trindade conversamos com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Nós voltamos em 2 minutinhos. Não saia daí, pode mandar as suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp, que é 17 3347 4736. Não é isso, Zé Maria? É, exatamente. Conferindo. 9967 9647 3337. Repetindo, 99647 3337. O prefixo é 17. Aguardamos você.